boa tarde, pessoal. Olá, pessoal. Então, meu povo, eu já coloquei aqui para gravar, para a gente começar a aula de hoje, e aí mandei aquele link lá no Cigar, mas eu vi que lá na sala da gente também não tinha tanta gente online já, né? Então, eu espero que o pessoal consiga entrar lá na notícia, né, e venha para esse canal. Se vocês tiverem um grupo aí que possa mandar o link da aula de hoje para os outros, eu agradeço, tá? Bom, hoje, dia 26, né? Como eu falei para vocês, a gente está pensando, né? A gente está pensando, não, a gente marcou a prova da gente para o dia 8, né? E aí, eu, na realidade, pergunto para vocês, né? Se vocês preferem que a aula de hoje seja uma continuidade dos exercícios da aula anterior, e aí a gente só ficaria com o dia 3 para ser revisão, né? Para a prova, ou preferem que hoje eu faça o final, né, do nosso conteúdo, que é a parte de escoamento externo, viscoso, e aí a gente fica com dia 1 e dia 3 para revisão. O que vocês acham? Qual que é a melhor situação para vocês? Tanto a gente pode fazer os exercícios, continuar, e aí dia 1, né, terça-feira que vem, é a aula de conteúdo, ou a gente faz esse conteúdo agora e fica 1 e 3 com aulas de revisão. Certo. Alguém mais tem opinião? Deseja expressar aí? Tá, ok. Então, fazemos assim. Então, pessoal, só para a gente falar a mesma língua, né? No final da aula passada, a gente estava falando a respeito de bombas, né? Por quê? Porque era justamente esses equipamentos de bombeio, né, que eram responsáveis por manter, né, um escoamento viscoso, né? Eram as bombas que mantinham o fluxo de fluido, né, apesar dessas perdas durante o escoamento. E aí, quando a gente estudou essa parte de bombas, a gente viu que a gente poderia tratar de vários aspectos, né? Desde a potência de bombeio que era necessário para que o fluido superasse, né, uma certa variação de pressão. Tanto a gente falou a respeito de eficiência de bomba, né? Esses foram aspectos, né, da aula passada. E aí, no final, né, a gente tinha ficado com essa parte aqui, né, expressando que, na realidade, a gente podia modificar aquela equação de conservação da energia inicial, que tinha sido feita, né, pensada para um caso sem bomba, né? Então, no primeiro caso, a nossa equação de energia ela parava aqui, né, nesse HLT, que era a perda de carga total. Mas se nós desejássemos trabalhar
com essa equação da conservação da energia entre duas seções, entre as quais houvesse uma bomba, né, a gente podia trabalhar com essa equação aqui modificada, né, em que esse ΔH aqui da bomba, ele estava aqui, ele era adicionado aqui, na verdade, subtraído aqui desse lado da perda de carga, né? Por quê? Porque a bomba é um elemento que adicionava energia ao fluido, né? Então a gente podia entender a carga da bomba como uma perda de carga negativa, né? Uma adição de energia ao fluido da seção 1 até a seção 2. Quando a gente tinha falado a respeito disso, né? Um item, né? Nós não falamos na aula passada, né? Esse item é justamente a respeito de cavitação. Então, cavitação, quando a gente fala de cavitação de bombas, a gente fala, né, no surgimento de bolhas de vapor dentro do equipamento em decorrência da presença de zonas de baixa pressão. Porque o que acontece, né? A gente está acostumado a pensar que para eu fazer com que um fluido ele saia da condição de líquido para a condição de vapor, eu forneço calor e ele, né, ele sofre aqui um processo de mudança de fase a uma temperatura constante, depois ele aumenta de temperatura, né? Então a gente está acostumado a imaginar essa mudança de fase do líquido para o vapor ocorrendo sempre por um processo de fornecimento de calor para o líquido até que ele ganhe energia suficiente para mudar de fase a uma dada temperatura. Só que se a gente observar esse diagrama aqui, que é o diagrama PVT para uma substância pura qualquer, né? O que esse diagrama traz para a gente? Ele traz a pressão versus o volume específico do fluido, certo? E aqui a gente tem três regiões nesse diagrama. Uma região de líquido comprimido, uma região de equilíbrio líquido-vapor e uma região de vapor, né? E aí vocês podem ver que a gente tem aqui, ó, uma curva, né, que seria uma isoterma qualquer desse diagrama, certo? Se a gente tiver aqui na região de líquido comprimido, olha, como esse primeiro ponto aqui é em vermelho, e fizer com que esse fluido que está aqui nessa condição sofra uma diminuição de pressão até atingir a pressão P2, conseguem ver que ele sai da região de líquido comprimido e entra na região de equilíbrio líquido-vapor? Vocês conseguem ver isso? Conseguem, meu povo, ou não conseguem? Porque isso é importante, tá? A gente conseguir... Pronto. Então, se a gente diminui a pressão de um líquido de tal maneira que ele saia da região do líquido comprimido para a região de equilíbrio líquido-vapor, o que a gente está fazendo na realidade é surgir bolhas de vapor no meio líquido, certo? E a gente fez isso através de um abaixamento de pressão. Como que isso acontece? Vocês estão vendo essa curva aqui, ó? Essa curva aqui é o que a gente chama de curva de saturação do líquido, né? Então, nesse ponto aqui, a gente diz que o líquido está saturado com vapor, ainda não começou nenhuma vaporização, né, do líquido, mas ele está saturado, é na iminência de começar a aparecerem as primeiras bolhas de vapor, né? E aqui essa outra porção desse domo é a curva de saturação do vapor, que é o mesmo processo, né, mas no sentido oposto. Então, a gente tem um vapor que ele está tão saturado de líquido que ele está na iminência de se tornar uma mistura líquido-vapor, né? Está na iminência de formar a primeira gota de líquido, certo? Então, esse ponto aqui
na curva, né, de saturação do líquido, a gente chama de a pressão desse ponto é o que a gente chama de pressão de vapor desse fluido, certo? Então, se a pressão do sistema em qualquer ponto ela for menor do que a pressão de vapor, significa que a gente cruzou essa linha. Então, o fluido vai se encontrar na condição de uma mistura líquido-vapor. Então, são geradas bolhas de vapor ou que a gente chama de bolhas de cavitação, certo? E aí isso vai ser um problema, né? Principalmente porque a gente sabe que esses equipamentos de bombeio, eles têm, né, regiões de baixa pressão e regiões de pressão mais alta. Então, se em determinada região da bomba se atinge essa condição de surgimento de bolhas, né, se atinge a condição de cavitação, então essas bolhas elas vão, né, continuar escoando e em outros pontos do próprio equipamento elas vão, né, regiões de mais alta pressão, elas vão implodir, se tornando líquidos novamente, né? Elas vão percorrer o caminho contrário quando elas atingem zonas de mais alta pressão. Né? E tudo isso, obviamente, vai afetar, vai trabalhar contra, né, o rendimento do equipamento de bombeio, certo? Então, tipicamente, esse é um problema que envolve operações de bombeamento, né? Por se verificar no interior desses equipamentos regiões de baixa pressão, tipicamente na região de sucção da bomba, né? Então, se a pressão nessas regiões fica a um valor abaixo do que o valor da pressão de saturação, então se formam essas bolhas de vapor e elas vão implodir na medida que atingem zonas de alta pressão, né, dentro do equipamento. E aí isso cria ondas de choque no fluido e vai diminuir a eficiência da operação como um todo, né? Então, a gente diz que a cavitação ela é um dos problemas que vão causar aí erosão nas pás, diminuição do rendimento, né? Inclusive problemas de segurança, a gente não é indesejado, né? Não se deseja nunca que isso ocorra, porque podem realmente ter essa geração imensa de ruídos, a depender, né, da capacidade do equipamento, e também a causa de avarias nesses equipamentos. Então, se a gente busca, né, evitar que esse fenômeno ocorra, né, a gente tem que ter um critério matemático para isso. E aí a gente diz que o critério utilizado é o de que a carga de pressão na sucção da bomba, ela obrigatoriamente tem que ser maior do que a pressão de vapor do fluido, né? Então, a gente chama o NPSH disponível, né? Ou seja, NPSH quer dizer, pessoal, Net Pressure Suction Head, carga de pressão líquida na sucção. Então, a carga de pressão líquida na sucção da bomba, ela tem que, disponível na sucção da bomba, ela tem que ser maior do que um valor mínimo, né, que se relaciona justamente com essa pressão de vapor. Então, a gente disse que o NPSH disponível, né, na sucção da bomba tem que ser superior que o requerido, né, que seria esse mínimo para além da pressão de vapor do fluido, certo? Então, isso aqui é um adendo importante dessa parte de bombas, né? Só para a gente conhecer realmente, ok? Isso aqui está no material de vocês. Lá no cigarro. Bom, superado essa parte, né? O nosso último tópico de interesse é o relativo ao escoamento externo, certo? Porque, veja bem, quando a gente estava falando a respeito de classificação de escoamentos, né, a gente disse que o nosso objetivo nessa terceira unidade
era de trabalhar com escoamentos viscosos, né, de fluidos incompressíveis, inicialmente no caso interno, né, e agora no caso externo. Então, obviamente, uma forma de trabalhar um tipo de escoamento é completamente diferente do outro, né? O escoamento interno, ele é aquele que a gente já viu, né, já definiu como sendo orientado, né, dentro de um limite, né, pelas superfícies sólidas, né? Então, o escoamento do fluido, ele é limitado pelas paredes de uma tubulação, de um duto, de um bocal, enfim, de um contorno sólido, certo? Já no escoamento externo, que é o que a gente vai trabalhar agora, o fluido ele pode escoar livremente, né, não existindo limitações nenhuma orientação preferencial que seja imposta por um contorno sólido, certo? Então, a gente, por exemplo, o escoamento do fluido, geralmente a gente pensa, né, que o carro está andando e o ar está passando, né? Esse é o nosso entendimento geral de um processo como andar de carro, né? Mas a gente pode pensar esse mesmo processo. Sim, sim, Volney. Mas a gente pode pensar esse mesmo processo, né, de andar de carro no ar, né, como o escoamento do ar sobre o carro. Então, são duas formas de analisar o mesmo problema, né? Só o que muda é o seu jeito de olhar a mesma situação. Então, no caso, quando o ar está escoando, por exemplo, sobre um carro qualquer, um elemento aqui, um carro de Fórmula 1, né? A gente pode entender esse processo aqui como um escoamento de fluido, né? Que seria o ar, um escoamento externo do ar sobre a superfície sólida do carro, né? Isso aqui tanto ocorre para corpos que a gente diz carenados, né? Corpos que foram pensados em favorecer a aerodinâmica, aí que Volney colocou, né? Quanto isso ocorre em corpos que a gente diz rombudos, né? Corpos que não passaram por um processo de refinamento aerodinâmico para favorecer qualquer escoamento, tá? Então, a gente tem vários exemplos, né? O caso mais simples de escoamento externo é justamente aquele da placa plana que a gente começou a tratar lá no começo dessa unidade, né? Mas aí a gente tem a importância desse assunto, né, em diversos aspectos. Sempre que eu olho esse carrinho de Fórmula 1, eu me lembro das várias imposições, né, que a Liga dos Campeões agora, Liga dos Campeões, que o torneio, né, de Fórmula 1, ele agora impõe, né? Então, por exemplo, você não pode mais ter acionamento elétrico de qualquer sistema, né? Tudo agora é mecânico nos carros. Então, teve uma época que se trabalhava muito a perspectiva dos aerofólios, né? Ali na parte traseira do carro, para ele ter um desempenho melhor ou pior nas retas, né? Então, em geral, a gente tinha aquele acionamento das asas, né? Não sei como era que chamava nas transmissões, faz tempo que eu não acompanho as corridas, mas tinha essa expectativa, né? Fulano vai acionar. Spoilers, era? Não acho que era spoilers, eu acho que era flaps mesmo, não lembro. Spoilers? Sim. E aí se tinha expectativa se o piloto ia acionar ou não o aerofólio para ganhar mais velocidade lá na reta, e a pessoa que estava sendo ultrapassada, se eu não me engano, não podia, né,
acionar os dela. Então, tinha todo uma mística lá do esporte, né, com relação a esses fenômenos, né? E aí a gente vai ver um pouquinho de como que funciona, né, esses escoamentos externos agora, tá? Então, quando a gente fala desses escoamentos externos, a gente fala de não somente, né, desse escoamento ao redor de um carro, por exemplo, mas a gente fala do escoamento de ar em torno de vários componentes da aeronave. Então, se tem estudos só para turbina, só para asa, só para flap, só para vários elementos, né, de uma aeronave, né? Então, escoamento do fluido em torno das pás de uma turbina, né? Nesse caso, podendo ser turbina tanto de um avião quanto turbina da gente de geração de energia elétrica em uma hidrelétrica, né? Então, o fluido ele vai mudar, o tipo da turbina muda. Então, tudo isso são casos de estudo, né, da engenharia que se foca no escoamento externo, né? E, obviamente, isso também tem impacto, né, em obras de arquitetura, obras de estádios esportivos, pilares de pontes. Tudo isso tem o envolvimento, né, da nossa perspectiva aqui nesses projetos. Então, projetos de chaminés industriais, projetos submarinos, como que ocorre sedimentação de rios, como que é o escoamento dos glóbulos vermelhos no sangue. Então, a gente tem uma gama de processos, né, que podem ser trabalhados nessa perspectiva. Tá? E aí, o que acontece? Né? Qual a diferença do que a gente vai tratar agora do que a equação de Bernoulli já nos proporcionava em termos de informações para esse tipo de problema, né? Então, quando a gente trabalhava no escoamento não viscoso, o que que se dizia, né? Olha, a gente tinha a equação de Bernoulli. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Deixa eu abrir o PowerPoint aqui, só um minutinho, para eu poder escrever as equações. Então, na perspectiva da equação de Bernoulli, a gente tinha P1 sobre ρ, V1 ao quadrado sobre 2, mais GZ, tinha que se manter constante, né, em toda... Vamos lá, meu queridíssimo computador. Não me deixe na mão, por gentileza. Eu vou dividir aqui a tela, pessoal, porque aí a gente consegue ver essas duas coisas simultaneamente, tá? Espero que assim dê certo. Bom, então a gente tinha assim, né, na perspectiva da equação de Bernoulli, a gente tinha P sobre ρ mais P ao quadrado sobre 2 mais GZ. Isso aqui era igual à pressão total, isso aqui era constante, né? Era essa a equação de Bernoulli que modelava, né, justamente o escoamento de um fluido invisto, um fluido incompressível, mas cujos efeitos da viscosidade estavam sendo desprezados. Então, se a gente trabalhar nessa perspectiva aqui da equação de Bernoulli, né, desprezando variações de elevação,
né, como seria o caso do escoamento aí ao redor dessa esfera, né, a gente teria justamente essa relação entre pressão e velocidade, né, em que justamente a gente consegue perceber que para que isso aqui seja constante, né, de uma seção para outra, vou colocar aqui P1 e V1, P1 e V1, para que isso aqui seja constante de uma seção para outra, então a gente tem que, na hora que ocorrer uma diminuição da velocidade, tem que ocorrer um aumento de pressão compatível com essa diminuição da velocidade do fluido, né? Então, perceba, para eu manter esse termo daqui igual, o lado esquerdo igual ao lado direito, né? Se ocorre uma diminuição da velocidade, implica na necessidade de se aumentar a pressão, né? Então, a gente pode observar aqui na figura, vou ver se eu consigo copiar isso daqui para ali, mas eu acho difícil. Não consigo. Então, a gente pode observar aqui na figura justamente isso, né? O fluido não viscoso, né, na perspectiva da equação de Bernoulli, ele escoa aqui com um perfil de velocidade uniforme, e na medida que ele atinge um ponto de estagnação, que seria... Dá para copiar do PDF para o PowerPoint? Ah, sim, verdade. Obrigada, Felipe. Eu tinha me esquecido dessa possibilidade. Verdade. Melhora sensivelmente, né, a vida da gente aqui no PowerPoint. Deixa eu só cortar aqui. Então, veja só. Aqui a gente tem justamente, nesse lado, nessa figura 2.14a, né, um exemplo do escoamento não viscoso. Então, o fluido que vinha aqui ao longo dessa linha de corrente aqui, ele percebe, né, a presença do corpo, né, da esfera, e o que vai acontecer é que nesse escoamento não viscoso, esse fluido para aqui nesse ponto A. Então, no ponto A, a gente tem justamente a velocidade do fluido indo a zero, né? Ou seja, a gente tem um aumento da pressão do fluido, certo? Então, quando a velocidade do escoamento diminui, a gente tem um aumento correspondente de pressão. Isso para o escoamento não viscoso. Tá? Do ponto A para o ponto B, no escoamento não viscoso, é como se não tivesse, né? É como se o ponto B continuasse sendo um ponto de velocidade, de baixa velocidade, né? E aí a gente percebe aqui, ó, uma junção das linhas de corrente. Junção da linha de corrente, pessoal, diz respeito a aumento de velocidade do fluido. Então a gente fala em uma diminuição da pressão do escoamento, certo? Isso aqui valia tudo, né? Modelava esse escoamento na perspectiva não viscosa, né? E aí a gente tinha, ó, simetricamente ao ponto A, esse ponto C, que seria, digamos assim, um análogo, né? A gente teria novamente velocidade do fluido sendo zero e a pressão aqui atingindo um valor máximo. Isso aqui a gente sabe que não é, né, uma explicação correta, né, adequada do que efetivamente ocorre nesses escoamentos, né? Então,
A perspectiva do escoamento viscoso, ela permite, né, fornecer uma explicação desse processo mais condizente com a realidade, né? Porque esses efeitos viscosos, né, juntamente com outras características do escoamento, como o gradiente de pressão, que a gente vai ver mais para frente, eles vão explicar justamente a formação de uma esteira, né? Por exemplo, nesse escoamento ao redor de uma esfera, tá? Então, vão ser esses efeitos de viscosidade, como que ela atua nesse caso, que vão ser responsáveis por esses efeitos de esteira que a gente sabe que ocorrem. Né? Então, a gente já viu que no caso do escoamento sobre uma placa plana, né, a percepção de que ali a propagação da informação de que existe um contorno sólido de uma camada de fluido para as camadas sucessivas, ela se dá a partir, né, em decorrência da viscosidade, né? E aí a gente tinha falado que justamente essa viscosidade, ela era responsável pela formação de uma camada limite, né? O fluido ele vinha escoando aqui com um perfil de velocidades uniforme, mas na medida que ele entrava em contato com o contorno sólido, a condição de não deslizamento passava a valer, e aí a velocidade do fluido nesse ponto passava a ser zero, né? E aí a gente tinha esses efeitos de viscosidade atuando, retardando as camadas de fluido sucessivas, né? Então, se forem consideradas, né, posições e posições mais adiantes ao longo dessa placa plana, então a gente tinha mais e mais fluido sendo perturbado pela presença desse contorno sólido, e aí a gente tinha justamente uma camada limite que crescia, né, em decorrência desses efeitos viscosos. E aí a gente disse assim, ó, essa camada limite é a região do escoamento próxima à interface entre o fluido que escoa e o outro corpo, né? Na qual os efeitos viscosos eles vão ser determinantes nessa configuração do escoamento. Então, a camada limite é essa porção do escoamento onde as tensões viscosas elas estão presentes, elas são importantes, certo? Fora da camada limite, a gente diz que os efeitos viscosos são desprezíveis, né? Então, é importante a gente saber até onde que vai essa camada limite, qual é a espessura dessa camada limite, a partir de que ponto eu posso considerar que esses efeitos viscosos não são mais importantes para um dado escoamento, certo? Então, a gente diz que a espessura da camada limite ela é aquela altura H, ó, H igual a delta, a espessura da camada limite delta é aquela em que a velocidade da corrente de fluido ela é 99% da velocidade da corrente livre. Então, quando eu chego nesse ponto de só ter 1% de diferença entre a camada, entre a velocidade da camada limite e a velocidade da corrente livre, a gente diz que chegou até a espessura dessa camada limite. Obviamente, esse não é o único critério. Existem outros critérios para determinar qual que é a espessura da camada limite. A gente tem um critério baseado em quantidade de movimento, tem esse critério baseado em velocidade, né? Então, é arbitrário a forma como a gente pode calcular essa espessura da camada limite. Porém, é importante a gente saber que ela existe, que a gente pode calcular, né, de alguma maneira que a gente escolha qual que é a espessura dessa camada limite, né? Por quê? Porque é justamente dentro dessa camada limite que os efeitos viscosos vão estar presentes, né? E são essas tensões viscosas que estão presentes justamente porque existe cisalhamento entre as camadas de fluido, né, que vão provocar o surgimento de gradientes de velocidade, certo?
E aí a gente diz que quando se trata do número de Reynolds, né, a gente pode ter a transição dessa camada limite que está sendo formada sobre essa superfície sólida de uma característica laminar para uma característica turbulenta, em que haja mais mistura entre essas camadas de fluido, certo? Então, perceba que o número de Reynolds, ó, ele é calculado, e sempre foi calculado, como esse produto, ρ vezes velocidade, vezes um comprimento característico, né? Pode ser diâmetro, pode ser comprimento, pode ser, enfim, dividido pela viscosidade, certo? Então, se a gente aplicar esse conhecimento do número de Reynolds para a camada limite, a gente consegue ver que quanto mais distante do bordo de ataque, maior vai ser o número de Reynolds característico do escoamento, né? Então, a gente pode esperar que haja uma transição da camada limite, que está se formando, de uma característica laminar para uma característica turbulenta, certo? Então, geralmente se considera que essa transição de regimes de escoamento dentro da camada limite ocorra entre 5 vezes 10 a quinta e 3 vezes 10 a sexta. Percebam que esses limites são diferentes daqueles que a gente aplicava e conhecia para o escoamento interno. E essa transição de camada limite para camada limite, de camada limite laminar para camada limite turbulenta, ela vai depender de vários fatores, né? Do gradiente de pressão, da rugosidade da superfície, das transferências de calor, né? Das forças de campo que estão atuando e de perturbações na corrente livre, certo? Na corrente livre de fluido, que está chegando até esse contorno sólido. Então, todos esses fatores eles vão afetar se essa transição ela vai ocorrer mais cedo ou mais adiantada sobre uma dada superfície, certo? Eu não sei se eu consigo entrar aqui nesse computador, no meu... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês um negócio. Bom, esse computador não permite usar o WhatsApp no browser. Mas eu estou fazendo natação agora e o professor vive falando, olha, vocês têm que nadar o mais alinhado possível, né? Bota esses bracinhos juntos, né? Faz o movimento todo bem direitinho para que vocês tenham um movimento. É engraçado porque os termos eles vão mudando, né, de uma área para outra. Mas eles chamam esse nado bem linear, digamos assim, de um nado em linha de corrente. Né? A gente vê os termos da mecânica dos fluidos indo para outras áreas. Né? E aí, por que na realidade... É engraçado. Nossa, eu morri de rir quando ele falou. Olha, vocês têm que fazer um nado bem streamlined. Eu disse, como assim? Linha de corrente? Você conhece? Eu disse, pois é, né? Conheço esse termo, não sei de onde. Aí, porque o que acontece, né? Todos esses efeitos aqui, eles atuam também quando a gente está nadando, né? Então, perturbações na corrente livre, rugosidade superficial, né? Por isso que nadadores geralmente são pessoas que depilam braços, peitos, pernas, às vezes, justamente para evitar essa rugosidade na superfície do corpo, né? Então, tudo isso, pois tudo isso é para favorecer o nado, né? Que
não sei se as pessoas do curso, né, veem essa perspectiva de mecânica dos fluidos, mas a gente sabe que na realidade é, né? Então, o que acontece, né? Quando o elemento aqui está colocado um aerofólio, mas vocês podem pensar ao invés desse aerofólio, numa pessoa, né, nadando aí dentro de uma piscina, enfim. Quando a gente fala do escoamento viscoso, né, agora, a gente fala em ter que se considerar o desenvolvimento de uma camada limite. Então, eu já não posso mais trabalhar isso aqui na mesma perspectiva que a gente trabalhou a equação de Bernoulli, né? Então, por mais que a gente queira fazer isso, por mais que a gente pegue aqui esse escoamento e diga, olha, não, o fluido é pouco viscoso, vai acontecer similar ao caso de Bernoulli. Pode até ser, mas a gente, quando considera qualquer efeito viscoso, a gente considera que vai surgir uma camada limite, certo? E aí, se a gente for trabalhar, né, só nessa perspectiva aqui da equação de Bernoulli para comparação, né, a gente novamente tem um ponto de estagnação, né, um ponto em que a velocidade do fluido vai a zero, aqui na frente desse aerofólio. Né? Vem um perfil de velocidades uniforme, né? E aí, quando esse fluido ele entra em contato com o contorno sólido, ele atinge, né, um ponto aqui de estagnação na frente desse aerofólio, e a partir daí vai se desenvolver a camada limite, né? Então, essa camada limite, ela inicialmente ela é laminar, tá aqui, ó, CLL, camada limite laminar. E à medida que essa camada limite vai crescendo em decorrência lá do número de Reynolds e aumentando, né? Então, a gente vai ter a transição de camada limite laminar para a camada limite turbulenta, certo? E aí a camada limite turbulenta, ela cresce muito mais rapidamente do que a camada limite laminar. Certo? Então, a gente tem um desenvolvimento aqui de camada limite laminar, uma transição para a camada limite turbulenta, e perceba ó, o crescimento aqui em espessura dessa camada limite quando ela se torna justamente turbulenta. E aí a camada limite vai crescendo e crescendo, vai havendo mistura mais e mais aqui do fluido, né? E vai ocorrer a geração de um gradiente de pressão adverso. Por que um gradiente de pressão adverso? Veja só. Perceba que aqui ó, a gente tem as linhas de corrente sucessivamente mais distantes, né? Então, se as linhas de corrente estão mais distantes, isso indica uma velocidade do fluido menor. Se a velocidade do fluido nesse ponto ela é menor, isso implica em uma pressão nessa região mais alta do que a pressão aqui do ponto 1. Né? Então, a gente fala que existe um gradiente de pressão adverso que vai provocar justamente uma separação do escoamento, né? Formação dessa esteira viscosa, certo? Voltando para a natação, o professor sempre diz, ó, o colega está nadando na frente, procura as bolinhas que ele está fazendo e vai ali, nada justamente ali nas bolinhas. Por quê? Porque naquela região se tem justamente a esteira viscosa, seria o vácuo, né, que se chama lá na bicicleta, quando você está andando de bicicleta e alguém vai andando logo atrás de você, né? É uma região de menor resistência para o escoamento, né, do próximo elemento, né, do próximo nadador. Então, eles conseguem, né, transportar todos esses nossos conhecimentos para as áreas específicas, né? Então,
Só continuando aqui, elaborando essa parte de escoamento, descolamento de camada limite, né? Como eu falei para vocês, no ponto A a gente tem a pressão máxima, porque a velocidade do fluido ela é igual a zero, né? De A para B a gente tem uma diminuição da pressão, porque essa área aqui, né, ela diminui, então a velocidade aqui ela está aumentando. Porém, a partir do ponto B, né, na região posterior desse corpo, desse aerofólio, a gente tem um aumento da seção livre para o escoamento, né, um distanciamento entre essas linhas de corrente, diminuindo a velocidade do fluido, o que provoca um aumento aí da pressão, né? Então, a gente tem o fluido sofrendo uma pressão que ela é oposta ao escoamento. Então, essas camadas do fluido, elas são levadas ao repouso e aí esse escoamento ele se separa da superfície e forma o que a gente chama de esteira viscosa, esteira de vórtices, né? Um, um ponto interessante é que, obviamente, esse fenômeno, né, de descolamento da camada limite, ele depende das condições do escoamento, né? Mas um ponto fundamental nesse aspecto é o ângulo de ataque do fluido em relação a esse aerofólio. Pode pensar nisso como uma asa de um avião, por exemplo. Então, perceba que nessa angulação aqui superior, esse descolamento ocorre numa posição como aqui, já próximo da cauda, né, do aerofólio. Né? Perceba ó, que aqui a gente tem justamente a forte zona de circulação do fluido. Né? Quando esse ângulo de ataque ele aumenta, ó, perceba que se passa de um valor, né, tal que a gente tem justamente ó, essa formação da esteira viscosa já muito próximo do ângulo, já muito próximo da frente, digamos assim, dessa asa, desse aerofólio. Então, isso aqui tem efeitos no que a gente vai chamar agora, que é sustentação e arrasto de um avião, por exemplo. Tá? Então, sempre que existir o movimento relativo de um corpo sólido e o fluido viscoso, a gente vai, né, observar o surgimento de uma força resultante. Né? Por quê? Como a gente falou, velocidade relativa está relacionada a momento, momento está relacionado às forças. Né? Taxa de variação de momento é uma força resultante. E aí, o módulo dessa força ele vai depender de vários fatores, né? Das velocidades relativas do fluido e do objeto, né, do corpo sólido, da forma desse corpo, do tamanho desse corpo, das propriedades do fluido. Um escoamento na água é diferente do escoamento no ar, né? Então, tudo isso vai ser importante nessa força resultante que é gerada quando existe esse movimento relativo. Tá? E, obviamente, quando o fluido ele vai escoar em torno desse corpo, ele vai gerar tensões, né? Forças atuando sobre áreas geram tensões sobre toda essa superfície, certo? Então, essas tensões superficiais, né, essas tensões que surgem na superfície, elas são compostas de tensões tangenciais, como a gente já conhece, tensão cisalhante em decorrência da ação viscosa, né, e tensões normais em decorrência da pressão local. Então, a gente diz que essa força que está atuando sobre o... Deixa eu pegar isso aqui para o PowerPoint. Licença. Então, essa força que atua sobre a superfície do objeto, essa força resultante, a gente vai decompor, né, em duas parcelas. Uma parcela na direção do movimento
e uma parcela na direção perpendicular ao movimento, certo? Então, sempre que a gente falar desse escoamento externo, a gente está falando da ação de pressão e de força cisalhante sobre a superfície do corpo, produzindo essa força resultante F, tá? Então, se a gente observar aqui, esse elemento carenado, né, esse aerofólio aqui, ele está sujeito à ação de uma força resultante, né, da pressão e da tensão cisalhante. E aí a gente diz que essa força resultante, ela tem, né, em cada ponto desse escoamento, uma parcela referente à pressão e uma parcela referente à tensão viscosa, certo? Então, se a gente decompuser essa força resultante em um componente na direção do escoamento, que a gente vai chamar de FD, e um componente na direção perpendicular ao escoamento, que a gente vai chamar de FL, a gente tem que a força resultante que atua sobre esse elemento é a soma de FD mais FL, força de arrasto mais força de sustentação, certo? Como eu falei para vocês, tanto FD quanto FL, tanto o arrasto quanto a sustentação, elas são, né, a integração dessa força infinitesimal que surge em decorrência desses efeitos combinados de pressão e tensão cisalhante. Tá? Então, se a gente pegar aqui um elemento aqui nessa superfície, né, a gente pode, através dessa magnificação aqui que está colocada, observar que a pressão ela atua sobre a superfície, não é isso? Formando um ângulo qualquer com a própria superfície. E a tensão cisalhante, ela está aqui, né, tangenciando essa superfície, também formando um ângulo qualquer com a direção normal, certo? Então, a componente FD diz respeito ao cosseno da força resultante, FL seria o seno dessa força resultante, ok? Porém, tanto FD quanto FL são responsáveis por, podem ser decompostas, né, em uma componente referente à pressão e uma componente referente à tensão cisalhante. Então, se a gente pegar esse ângulo θ daqui, ó, a gente pode ver que cosseno desse ângulo com essa direção aqui normal é cateto adjacente, PDA, pela hipotenusa, né? E aí, TWA está se relacionando também com esse ângulo através do seno nessa. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor de ver. Ah, obrigada, Nilma, por essa dica. Windows Shift S. Tá. Próxima vez vamos usar isso aí. Então, o que eu queria dizer para vocês, né? Se a gente pegar essa superfície aqui normal, certo? Essa porção aqui do corpo carenado, a gente tem a contribuição da pressão e a contribuição da tensão cisalhante em cada ponto, certo? Na direção do escoamento, a gente vai trabalhar com a força de arrasto FD e na direção perpendicular ao escoamento, a gente vai ter a força de sustentação FL, que ambas vão ser, né, um somatório das componentes de pressão e tensão cisalhante, certo?
Então, no caso da força de arrasto, ai meu Deus. No caso da força de arrasto, a gente tem essas duas porções atuando, não é isso? E a força de arrasto, ela seria essa integral da pressão vezes o cosseno, menos pressão vezes cosseno, mais tensão cisalhante vezes o seno, né? Então, se a gente observar o arrasto sobre uma placa horizontal, o que acontece? A contribuição das tensões cisalhantes, ela vai ser máxima, né? Então, o ângulo formado entre o fluido que está escoando e a superfície, ele é um ângulo de 90 graus. Então, a contribuição da pressão para a força de arrasto, ela é nula, no caso de uma placa horizontal, alinhada com o escoamento do fluido, certo? Então, nesse tipo de problema aqui, a gente tem somente tensões cisalhantes, efeitos cisalhantes, gerando o arrasto, certo? No caso de uma placa vertical, né, na direção perpendicular ao escoamento do fluido, o que se observa é que o ângulo formado entre o escoamento do fluido e a superfície, né, ele. Peraí. Peraí, deixa eu voltar. O que eu falei aqui? Ah, tá. O ângulo formado entre a superfície, a área, a normal dessa superfície e o escoamento do fluido, ele é um ângulo de 0 graus. Então, nesse caso daqui, né, seno de zero é zero e a contribuição da pressão é que é majoritária para o surgimento da força de arrasto. Então, se você tem uma situação entre esses dois extremos, o arrasto ele vai ser computado, né, como uma contribuição de cada um desses efeitos, pressão e tensão cisalhante. Então, a gente diz que existe um arrasto de atrito, né, majoritariamente relacionado a essas tensões cisalhantes, né, que surgem justamente em decorrência da condição de não escorregamento, e existe o arrasto de pressão, justamente em decorrência da ação da pressão sobre o corpo, certo? Então, todos esses dois efeitos vão ser responsáveis pela força de arrasto, que é essa força que atua na direção do escoamento, certo? Então, a força que um fluido em movimento exerce sobre um corpo na direção do escoamento é a força de arrasto, certo? E essa componente, né, da força de arrasto, ela pode ser determinada através de análise dimensional, né, como a gente fez anteriormente, no começo dessa unidade. Essa força de arrasto ela é função aí de um coeficiente de arrasto, que é característico de cada geometria, né, e se determina experimentalmente, vezes esse coeficiente, né, um meio de massa específica do fluido, velocidade, a carga cinética do fluido, vezes a área, né? Sendo essa área a área justamente frontal referente ao escoamento, certo? Então, através de análise dimensional, se vocês revisitarem aqueles cálculos que a gente fez lá no começo, né, da unidade, a gente viu que a força de arrasto sobre uma esfera era proporcional aí a essas, era um problema, né, que remetia a essas dimensões, né, diâmetro, velocidade, viscosidade, massa específica do fluido,
E, através dessa análise dimensional, né, se definiu essa relação da força de arrasto com o número de Reynolds, onde esse coeficiente de arrasto, né, ele obedecia uma... eu até mostrei para vocês na aula de análise dimensional, né, o comportamento desse coeficiente de arrasto. Ele é justamente uma linha, né, um gráfico lá em função do número de Reynolds, e se outros efeitos, né, como efeitos de compressibilidade, tensões superficiais são importantes, como é no caso de se tratar de aplicações aeroespaciais, etc., então esse coeficiente de arrasto ele não é mais função só aqui do número de Reynolds, mas também de outros números, né? Número de Freud, número de Mach, para cada caso, né? E aí, a força de sustentação, Fs, é justamente aquela que surge em decorrência, né, na direção normal ao escoamento. Então, Fl seria a força de sustentação e existe também um coeficiente de sustentação. É interessante pensar, pessoal, como que isso ocorre, né? Perceba aqui, só para mostrar aqui as linhas de corrente, né? A gente tem uma situação em que o fluido ele chega aqui nesse ponto de estagnação e as duas partículas fluidas que estejam adjacentes aqui nesse ponto, uma que vai percorrer o caminho superior e outra que vai percorrer o caminho inferior desse corpo, né? Ambas elas têm que chegar aqui na porção final desse escoamento ao mesmo tempo. Então, a gente pode perceber que a partícula que vai escoar através desse trecho superior, ela tem que escoar com uma velocidade maior do que a partícula que está aqui escoando, né, nessa porção inferior. Essa diferença entre as velocidades do fluido faz surgir a força de sustentação. Por quê? Porque se a gente tem diferenças de velocidade, a gente tem também, obviamente, diferenças de pressão, né? Região com mais alta velocidade tem pressão menor. Então, existe uma pressão maior nessa parte inferior, pressão menor na parte superior, que vai fazer surgir justamente essa força de sustentação. Ok? Então, o voo de um avião, por exemplo, é um balanço de várias forças, né? Então, existe a tração, que é imposta justamente pelo movimento das turbinas, né? O arrasto que esse fluido que esse avião sofre em decorrência do escoamento do ar, né? Existe o peso do próprio avião que tem que ser superado, né? Pela força de sustentação. Então, essas forças aqui todas elas têm que estar balanceadas, né? Para que um avião aí decole, né? Voe e consiga pousar, né? E aí justamente a inclinação desse avião, dos flaps e de todos os outros elementos aqui de uma aeronave que vai fazer o sucesso, né, ou insucesso de um voo, certo? Então, eu queria só mostrar para vocês o caso desse voo da Air France, né, do YouTube. Não era Jornal Nacional. Como é o nome daquele negócio que vem no domingo? É fantástico. Então, esse caso aqui do voo da Air France, ele... Eu vou mostrar aqui esse vídeo para vocês. Não, não é esse não.
Desculpe, meu povo, ele abriu foi outro. Meu querido, eu estou procurando o Air France 737. Ah, Jesus. Pronto. Agora sim. Então, nessa reportagem aqui, se vocês quiserem pesquisar, ele justamente explica como que foi o acidente, né? Tem todo um lado emocional e tudo mais, né? Mas tem também uma parte de mecânica dos fluidos bem interessante. Eu vou passar aqui, se vocês... Não sei se vocês conseguem ouvir o áudio. Agora foi?
Olha isso, que legal. Aqueles motores, vai ser produzido no vento. E lá do outro lado tem a miniatura de um avião, que vai ser submetido a situações de voo normal e de stall. A gente vai ver que a diferença é grande. E essa diferença, nesse caso, foi fatal. Primeiro voo normal, um avião no ângulo adequado e o vento na velocidade certa para o voo, os fios se alinham. Isso é o que seria ideal para você gerar sustentação na aeronave, conseguir carregar o peso todo dela. Agora, usando tinta, um efeito parecido. Dá para ver bem esses padrões bem regulares que mostram que foi um voo de condição normal, não entrou em stall. Mas vamos aumentar o ângulo. O piloto Bonham fez com o Airbus. Primeiro com as lãs. Se esse avião estivesse voando, ele estaria perdendo sustentação. Sem meter a sustentação, ele estaria já caindo. E agora com tinta, no stall, o escoamento de ar é caótico. Não há mais sustentação. A tinta azul estava embaixo, ela escorreu para cima. Volta a cabine também caótica do voo 447 e já entrou em stall. Se passam apenas 40 segundos para um dos 3 tubos de motor descongelar. É o suficiente para que as indicações corretas de velocidade voltem ao painel. Mas a essa altura, os primeiros oficiais Robert e Bonan estão perdidos. Não confiam mais nos instrumentos, não sabem se estão subindo ou descendo, não sabem se vão rápido demais ou devagar demais. Não reagem ao alarme e avisam insistentemente. Desesperados, chamam de volta ao capitão já ir descansar. 1 minuto e meio depois de o piloto automático ter desligado, o capitão de lá volta à cabine. Ainda daria tempo de ele salvar o avião. Talvez, se ele tivesse as informações corretas, ele entenderia que estava em stall. Massa, porém tenso, né, meu povo? Impressionante, né? Vocês viram lá a recirculação em cima da asa? Né? Então, é um caso de escoamento externo, como a gente está vindo, tendo impacto direto oficialmente na vida das pessoas, né? Então, como eu ia mostrar aqui esse desenho para vocês, né? No caso do voo normal, né, se tem aqui as linhas de corrente bem organizadas, o surgimento da força de sustentação. E aí, ó, na hora que ele bota o avião na condição de stall, né, esse aerofólio gera aquela esteira que eu falei para vocês, a esteira viscosa. Caramba! Que coisa, Pedro! Nossa, imagino, viu? Que tenso. Minha Nossa Senhora. Rapaz, Deus me livre de estar numa situação dessa, viu? Ave Maria. Aqui em Natal, Pedro? Porque essa zona de como é o nome? Interconvergência tropical, ela começa assim, logo, acho que passa inclusive aqui no estado, né? Porque era a Torre de Recife que estava controlando o voo desse 737. Caramba! Minha Nossa Senhora. Ai, que agonia. Só... não quero nem imaginar estar numa situação dessa, viu? Porque deve ser muito agoniante, viu? Muito agoniante. Você saber que tem um avião lá com não sei quantas pessoas dentro e de repente o bicho sumir do radar. Né? E quantos anos não demorou para as pessoas chegarem numa conclusão do que aconteceu, né? E tomarem as medidas para que isso não se repetisse. Né? Se vocês continuarem vendo lá
a reportagem lá do Fantástico, eles dizem que, na realidade, continua se medindo velocidade através de tubo de pitot. O que mudou foi o treinamento dos pilotos. Você acredita? Né? A tecnologia de medição permanece a mesma. Né? O que mudou foi a tecnologia de lidar com as crises e resolver problemas das pessoas. Então, ó, só para mostrar aqui para vocês, como eu ia falando do caso da condição, né, de Stone, a gente tem justamente, nossa senhora, a gente tem justamente, ó, a perda de sustentação, como eu tinha mostrado para vocês anteriormente, em decorrência da mudança do ângulo de ataque, né? Então, começa a formar essa esteira viscosa logo após, né, o contato do fluido aqui com o aerofólio, e aí foi impossível para o piloto manter, né, o controle dessa situação, ok? Era isso, meu povo, a aula de hoje. Espero que tenha sido legal para vocês, foi para mim. E com isso a gente termina nosso conteúdo, né? O grosso do nosso conteúdo para a terceira prova, tá bom? E aí me falem qualquer coisa para a gente poder